Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, chegamos à aula 4 de Geografia e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do livro 2. Sim, perfeito! Estamos no livro 2. Para quem não tem ainda esse livro, vai lá no aplicativo, vai na sua Apple Store e baixe o livro digital. Sai Digital, coloca lá no aplicativo que vocês vão encontrar esse livro disponível e vão poder acessar o capítulo 2. É só colocar o seu login e a senha que vocês já usam para poder entrar no site, combinado? Então hoje nós vamos começar esse livro, né? Vamos dar continuidade a ele. E nós vamos falar hoje também sobre climatologia, tá? Só que vamos falar sobre o clima do Brasil. E vocês vão encontrar essa matéria na página 686. Galera, então vamos agora falar sobre os climas do Brasil. Primeiro, nós sabemos que nós moramos em um país que tem clima muito quente, mas antes da gente chegar nesse ponto, nós vamos entender quais são os fatores que influenciam para que o nosso país tenha um clima tropical. Então agora eu vou compartilhar aqui a tela para vocês terem acesso ao meu slide e vamos lá, vamos falar sobre o clima no Brasil. Bom, gente, para começar, o clima no Brasil ele é influenciado por fatores como altitude, latitude e distanciamento no mar. Como assim? Quando a gente fala de correntes marítimas, isso daí vocês vão encontrar na página do livro de vocês, tá? Na 687, maritimidade, correntes marítimas, esses são os fatores climáticos. Então, quando a gente fala com vocês sobre correntes marítimas, nós estamos falando sobre o país, né, o Brasil, que é um país continental, onde a gente tem uma costa que tem cerca de 800 quilômetros, e a ação dessa continentalidade, dessa maritimidade, ela é muito importante para todo o país. Como assim? Se a gente analisar as cidades que ficam mais próximas, né, do oceano, que tem a mesma latitude, próximas ao oceano, a gente consegue entender que essas cidades são cidades que têm amplitude térmica menor, tá? Como, o que é amplitude térmica? É a variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ou seja, tem pouca variação de temperatura. Então, a maritimidade, ela é importante por conta da umidade, então mais perto do oceano, mais úmido será o local. Massas de ar. Massas de ar, turma, vocês podem encontrar aí também no livro de vocês, na página 688. Tem até um texto bem grande explicando o que são massas de ar. Bom, massas de ar, elas são ventos, tá? Que são influenciados por onde eles se formam. A gente vai ver aqui um outro mapa. Então, essa primeira massa aí que vocês estão vendo, a massa polar atlântica, ela é uma massa que se forma, tá? No Atlântico Sul e tem origem na região antártica. Ela tem bastante influência no território brasileiro e tem maior intensidade nos meses do inverno, tanto no sul do Brasil quanto no sudeste, tá? Uma outra massa de ar importante é a massa de ar tropical continental. Essa massa de ar, ela se forma, né, lá na Argentina e a sua atuação, ela acontece no sul do Brasil e na região centro-oeste, tá? Ela é mais intensa nessas regiões, então ela se forma aqui na Argentina, como vocês estão vendo no vídeo mexer, e ela tem mais intensidade aqui na parte centro-oeste, né? Mais no interior do Brasil, um pouco também na região sul, tá? Assim como na sudeste, mas mais na região centro-oeste. Galera, a característica dessa massa de ar aqui, a massa polar atlântica, é que ela é fria e úmida, tá bom? A característica dessa massa de ar aqui, a massa de ar tropical continental, é que ela é quente e seca. Outra massa de ar importante é a massa de ar tropical atlântica. Essa massa, a característica dela é que ela é quente e úmida. E essa massa de ar, ela se origina no Oceano Atlântico, tá vendo?
Por isso que ela é úmida, né? Então, o que a gente pode reparar? A gente pode reparar que quando a massa de ar ela se inicia no continente, tá? Ela tem características mais secas, tá? Se ela é originada, ó, continental, ela se origina no continente, ela é seca. Enquanto ela se origina aqui no oceano, a característica dela é que ela é úmida. Então, recapitulando, essa daqui, massa polar atlântica, ela é fria e úmida. A massa tropical continental ela é quente e seca. E a massa tropical atlântica ela é quente e úmida. Já a massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Por quê? Porque essa massa ela tem origem na região ocidental da Amazônia, como vocês podem ver, ó, aqui nessas setas que estão mostrando aqui no meu mapa. Tá? Então, já que ela tem origem nessa região ocidental da Amazônia, ela, além de ser uma massa de maior atuação no Brasil, a sua influência abrange toda a região do país. Então, ela tem uma origem aqui, ó, dentro da floresta amazônica, por isso que ela é úmida, mesmo ela tendo esse nome aqui, continental, tá bom? Já que na floresta amazônica a gente tem muitas plantas que ocasionam muitas chuvas pelo processo da evapotranspiração. A outra massa de ar que atua no Brasil, ela se chama massa equatorial atlântica. Qual a característica dela? Ela é quente e úmida. Bom, gente, ela é úmida porque ela se forma aqui no Oceano Atlântico, né? E também próximo à linha do Equador, por isso que ela é muito quente. Então, as áreas de atuação, né? Essa massa de ar equatorial continental, equatorial atlântica, perdão, essa massa, ela se chama Meia também, ela tem origem no Oceano Atlântico, ao norte do Brasil. Pelo fato dela ser quente e úmida, ela carrega muita umidade e altas temperaturas para o litoral. Então, vamos fazer aqui uma recapitulação, né, de todas as massas de ar. Então, começando, massas de ar, elas são ventos, tá? São porções de ar da atmosfera que vão conduzir características e propriedades de acordo com as áreas que elas se formam. Então, se ela se forma numa área fria e úmida, ela será fria e úmida. Se ela se forma numa área quente e seca, ela será quente e seca. Então, vamos recapitular aqui. Qual é a característica da massa polar atlântica? Ela é fria e úmida. Qual a característica da massa tropical continental? Ela é quente e seca. Qual a característica da massa tropical atlântica? Ela é quente e úmida. Qual a característica da massa equatorial continental? Ela é quente e úmida. E qual a característica da massa equatorial atlântica? Ela é quente e úmida. Então, galera, se vocês observarem, todas as massas de ar do Brasil que influenciam, né, o clima brasileiro, todas são quentes. A única que atua somente, né, no inverno é a massa polar atlântica e que é fria. Por isso que nós somos um país tropical, porque a maior parte das nossas massas elas são quentes, que atuam aqui no Brasil. Então, galera, agora a gente vai dar continuidade aos tipos climáticos. Lembrando que toda essa matéria está no livro e massas de ar vocês vão encontrar na página 688, num quadrinho, numa tabela embaixo dos mapas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre o que são massas de ar, vá lá no livro, página 688, que vocês vão encontrar um resumo completo disso tudo que eu acabei de falar. Agora, turma, nós vamos dar continuidade ao conteúdo falando sobre os tipos de clima no Brasil. Já falamos sobre as massas de ar, o que são elas e quais são os principais tipos de clima no Brasil. Vamos começar aqui pelo clima equatorial. Bom, isso daí vocês vão encontrar também na página 690, tá bom? Então aí no livro de vocês está escrito clima equatorial úmido, mas é a mesma coisa, só clima equatorial, beleza? Então o clima equatorial, quais são as características? Chove bem lá, tá? Então as temperaturas elas são muito elevadas e alto índice pluviométrico, chove pra caramba.
Clima tropical. O clima tropical, ele abrange as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste, as temperaturas são muito elevadas e tem as estações bem definidas, ou seja, o verão e o inverno, tá? São duas estações bem definidas. O clima semiárido. Bom, gente, o clima semiárido, como vocês podem ver aí na imagem, é um clima, né, que tem as altas temperaturas, tem pouca chuva, então é um clima que abrange áreas do sertão nordestino, está muito presente no Nordeste, tá bom? Outro tipo de clima é o clima tropical de altitude. Gente, esse clima tropical de altitude, ele caracteriza-se por apresentar um clima ameno, com temperaturas baixas, tá? Principalmente nos meses do inverno. Principalmente esse clima acontece em regiões de altas latitudes, regiões serranas, principalmente. O outro clima é o clima tropical atlântico. Galera, esse clima, ele se estende em boa parte do território brasileiro e as temperaturas são bem elevadas com chuvas distribuídas. O clima também subtropical, ele é um clima, né, que tem uma característica de temperaturas amenas, elas vão em torno de 10 a 25 graus. Além disso, tem chuvas bem distribuídas. Então, o clima subtropical, ele predomina na maior parte da região sul, tá? Então, quanto mais ao sul do país, mais suas características se destacam. Ok? Então, turma, essa daí foi a nossa aula sobre clima e sobre massas de ar. Agora, eu vou passar para vocês um resumo de tudo isso que nós falamos. Então, nós vamos assistir um vídeo, combinado? Então, turma, esse vídeo, ele vai falar um pouco sobre o que nós já falamos hoje. E eu espero que esse vídeo ajude vocês como um resumo, combinado? Então, vocês podem anotar, ele é bem curtinho e eu espero que ajude vocês. Vamos lá? Vou aumentar aqui o volume, tudo certo. O Brasil possui 6 tipos de climas diferentes: o equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo e subtropical. O clima equatorial é um clima típico de regiões próximas da linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas e muita chuva durante a maior parte do ano. O clima equatorial é quente e úmido. Ele predomina em toda a região da Amazônia e parte do centro-oeste. Possui temperatura média anual superior a 25 graus. Clima tropical. O clima tropical é predominante na região centro-oeste. Possui estações bem definidas, inverno seco e frio, e verão quente e chuvoso. As temperaturas médias anuais são superiores a 18 graus. Quanto à umidade, predomina o clima semiúmido. Clima tropical semiárido. Esse clima é típico da região nordeste do Brasil. Nele existem algumas áreas com maior presença de chuvas e outras onde as chuvas são mais raras e ocorrem as temperaturas mais altas do país. As temperaturas médias anuais é de 27 graus. As chuvas, além de regulares, não superam os 800 milímetros por ano. Clima tropical de altitude. Esse clima predomina nas áreas serranas da região sudeste, por causa da altitude mais elevada. Apresenta as temperaturas mais baixas de toda a região tropical, com média inferior a 18 graus. Clima tropical litorâneo. Predomina na maior parte do litoral do país, do Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Sofre influência da massa de ar tropical atlântica, portanto, é quente e chuvoso, com temperaturas médias anuais entre 18 e 26 graus. Clima subtropical. Esse clima ocorre na região sul do país, abaixo do Trópico de Capricórnio. Possui 2 estações do ano bem definidas: verão quente e inverno rigoroso, com presença de geadas ou neve. As temperaturas médias anuais quase sempre ficam abaixo de 18 graus. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano.
Espero que tenha gostado. Deixe seu like se gostou e se inscreva no canal. Pronto, turma. Acho que foi um bom resumo. Conseguiram ver as imagens e lembrar um pouco do que nós já falamos anteriormente. Primeiro ano, qualquer dúvida, deixe seus comentários lá no Tule para que a gente possa ficar por dentro das dúvidas de vocês. Agora é o seguinte, vocês vão fazer para casa essas duas páginas que eu pedi, tá? Que é a página 693 e 694. Número 1, 2, 3 e 4. Vocês vão fazer essas 4 questões e o gabarito vocês vão encontrar com o título Aula 4 no Tule. Gabarito, Aula 4 de Geografia, primeiro ano do ensino médio. Depois vocês vão lá para que vocês possam corrigir, combinado? Então, um grande beijo, fiquem todos com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.